Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai ver como calcular o ponto médio. No outro vídeo anterior a gente viu como calcular a distância entre dois pontos, entre cada ponto aqui, ó. Quanto mede a distância aqui. Agora a gente vai ver como achar o ponto médio. O ponto médio é o ponto no meio da linha, entre o ponto A até o ponto B. Aonde é o ponto médio ou o ponto no meio? Como é que eu faço isso? Se eu olhar o desenho, dependendo da reta onde ela está posicionada, a gente consegue ver o meio aproximadamente ou exato. Mas existe uma formulazinha para calcular também, tá? Depois eu mostro como é que faz. Se tu olhar pelo desenho, nós sabemos que o ponto A ele vai do 1 até o 5. Entre o 1 e o 5, nós temos 4 unidades. E a metade de 4 é 2. Então, eu vou somar 2 unidades aqui até o meio. E mais 2 aqui. Porque do ponto A até o ponto B, nós temos 4 unidades. A metade é 2. Então, são 2 até o meio e 2 até o final. 2 é o 3. Quer dizer que o 3 está no meio. Esse é uma coordenada x. Quer dizer que o 3 vai estar no meio. Por que está no meio? Porque entre 1 e 5 tem 4 unidades. A metade é 2. Né? A metade, meio. Está aqui o 3. Ó. Daqui até aqui são 2 unidades. 2 aqui, 2 aqui. E entre os y, o ponto A é 2 e o ponto B, 4. Entre eles, nós temos 2 unidades. A metade é 1 unidade. Quer dizer que do 2 até o 3 é o meio. Do 3 até o 4 é a outra metade. Então, aqui... Então, achamos a coordenada x e y do ponto médio. Ou do ponto no meio. Que é o 3 e 3. Esse é o ponto médio. Ou ponto no meio. Isso é quando tem o desenho. Mas e quando não temos o desenho? Ou queremos calcular isso em outro desenho que seja mais complexo para achar? Porque esse é um pouquinho mais simples. Mas às vezes a reta é um pouquinho mais extensa, mais inclinada, pode ser número decimal. Então nós temos uma fórmula para isso. Como é que eu faço isso? Perceberam que eu fiz aqui, ó. Eu contei quantas unidades tem aqui, né? Do 1x até o outro x. E depois eu vi quanto tem a metade, né? Então a gente faz isso. Para achar o x, a coordenada x, a gente faz um valor de x mais o outro valor de x e divide por 2. Então vai ser assim, ó. X mais x e dividimos por 2. É isso que tem que fazer. Somar 1x, que é 1, mais o 5, dá 6. Divide por 2, vai ficar 3, que é esse aqui. O y é a mesma coisa. Eu vou somar um y mais o outro y e dividir por 2. Nesse caso é 2 mais 4, 6 e divide por 2, 3. Então é y mais y e dividimos por 2. Essas duas fórmulas calculam qualquer ponto médio. Vamos dar um outro exemplo fora esse aqui. Só lembrando que o ponto médio, o ponto é uma coordenada, são 2 números no parênteses. Isso é um ponto. Estamos achando o ponto médio. Antes nós achava a distância entre dois pontos. A distância é uma medida, um número, tá? Agora é um ponto. Então, para achar o ponto médio desses dois pontos aqui, eu não preciso desenhar, eu preciso usar essas duas fórmulas aqui. Lembrando sempre que o primeiro é x e o segundo é y, em cada ponto. X, y. Em cada ponto, o primeiro é x, o segundo é y. Então, para acharmos a coordenada x, que é esse cara aqui, eu vou somar x mais x. 3 mais 1. E vamos dividir por 2. 3 mais 1 é 4, divide por 2, 2.
Este é a coordenada x do meu ponto. Agora temos que achar a coordenada y. Que eu vou ter que fazer a mesma coisa. Somar y mais y por 2. 6 mais ou menos 2. E dividimos por 2. 6 mais com menos dá menos. 6 menos 2 dá 4. Divide por 2, que é 2. Então, o ponto é 2 e 2. Então, esse aqui, que é o nosso x, e o nosso y, é o nosso ponto médio, tá? Todo ponto, ele é uma coordenada. São dois números num parênteses. Isso é um ponto. Ponto médio, que nós achamos aqui, tá? Se gostou, dá um curtir aí e se inscreva no canal.